Olá para todo mundo que nos escuta. Para abrir os trabalhos de hoje, que a paz e a graça de Deus acompanhem o dia e a semana de todos que nos acompanham. Um excelente dia ou noite para quem está sintonizado com a gente. Bom, imaginem a seguinte cena. Você é arrastado para dentro de um tribunal cósmico gigante. E o CEO supremo de todo o universo está ali, prestes a demitir a diretoria executiva sobre acusações pesadíssimas de corrupção sistêmica. Uma imagem bem intensa, né? E é exatamente esse o cenário do nosso mergulho profundo de hoje. Exato. A missão central aqui é destrinchar um dos textos mais fascinantes e, frequentemente mal compreendidos da literatura antiga. Estamos falando do Salmo 82. Que foi escrito por Asaf. Isso. É uma obra poética, mas com um peso jurídico enorme. E para nos ajudar, nós temos sobre a mesa vários comentários bíblicos de especialistas de grande reconhecimento, incluindo o trabalho do teólogo Alan P. Ross. As análises do Ross são fundamentais aqui. Porque o que salta aos olhos nessa documentação é que a gente não está lidando com um poema religioso comum, sabe? Não é só sobre devoção pessoal. Não mesmo. As fontes mostram uma peça de retórica moral muito sofisticada. É um texto que te obriga a confrontar as estruturas de poder, a dinâmica da autoridade. E o peso da responsabilidade social, né? Com certeza. Por meio de uma lente radicalmente diferente da qual o mundo antigo e, olha, talvez até o nosso mundo moderno esteja acostumado. Pois é. O cenário que serve como ponto de partida é cinematográfico. O texto descreve o próprio Deus assumindo o lugar dele numa congregação divina para proferir sentenças. Sim, o grande tribunal. Mas Ele não está julgando pessoas comuns. As fontes apontam que ele está julgando no meio de outros deuses. e é aí, bem nessa palavra, que a confusão histórica se instala. Caramba, eu confesso que a primeira imagem que vem à mente de qualquer pessoa quando lê congregação divina e deuses é logo uma cúpula celestial, tipo nuvens, seres angelicais de asas abertas. É natural pensar assim. E essa é uma armadilha interpretativa muito comum, tem raízes históricas bem profundas, inclusive. Sério? Como assim? Se a gente examinar os registros de traduções antigas, a versão siríaca antiga da Bíblia foi exatamente por esse caminho. Eles interpretaram a cena como uma corte celestial onde Deus estaria ali repreendendo anjos. Ah, então havia um precedente histórico para esse erro. Sim, porque a palavra hebraica original que está no manuscrito para descrever os réus é Elohim. Que significa deuses. Exato. É um termo plural que isoladamente significa deuses ou seres divinos. Outros estudiosos do passado chegaram até a sugerir que o texto seria uma condenação de divindades pagãs das nações vizinhas ao antigo Israel. Mas as análises mais recentes, as mais rigorosas, como essas do professor Alan P. Ross, que estamos usando de base, elas desmontam completamente essa visão de seres alados nas nuvens, né? Desmontam? Quando o poema é lido cruzando referências com o restante da literatura hebraica, esse mistério sobre quem são os réus ganha contornos muito mais terrenos. É gente como a gente. Tá. E qual é a chave para desvendar esse enigma? A chave está nos paralelos jurídicos do antigo Israel. Se a gente buscar o uso da palavra Elohim em textos legislativos, como lá nos capítulos 21 e 22 do livro de Êxodo, a gente vê esse termo sendo aplicado de uma forma muito específica a autoridades judiciais e magistrados. Magistrados humanos. Isso. O contexto geral da obra deixa super claro que o banco dos réus não está ocupado por anjos ou, sei lá, entidades mitológicas. São seres humanos de carne e osso. Governantes, príncipes, juízes terrestres. Mas olha, a gente precisa explorar a mecânica dessa escolha de palavras. Porque, pensa comigo, uma cultura rigorosamente monoteísta como a de Israel, por que eles usariam o termo deuses para designar políticos ou juízes humanos? É uma ótima pergunta. Porque para os nossos ouvidos modernos, chamar um burocrata de Deus soa não apenas perigoso,
mas absurdamente antidemocrático. Totalmente. Mas para entender isso, a gente precisa entrar na mentalidade do Antigo Oriente Próximo. Tá, vamos lá. Naquela visão de mundo, a administração da justiça verdadeira não era vista só como uma invenção civil ou um mero acordo da sociedade. Era uma prerrogativa exclusivamente divina. A justiça pertencia ao Criador. Exatamente. Então, quando um ser humano sentava na cadeira de juiz para decidir sobre a vida, a liberdade ou patrimônio de alguém, ele estava ocupando um espaço sagrado. Nossa. Naquele momento exato, ao bater o martelo, o magistrado estava ali operando como a voz e a presença de Deus para aquela causa específica. Então, a palavra Elohim demonstra o peso avassalador daquela função. Sabe uma analogia que eu estava pensando para trazer isso para a nossa realidade corporativa de hoje? Manda! É como se o fundador e CEO de uma holding global extremamente poderosa convocasse todos os diretores regionais para uma reunião de emergência. O CEO emitiu procurações para essas pessoas operarem as filiais usando o nome da empresa, certo? Certo. Com autoridade para fechar contratos milionários, gerir tudo localmente. Isso. Mas aí algo deu muito errado. O relatório de auditoria chega e mostra que esses diretores regionais esqueceram que são apenas funcionários. Eles começaram a agir como donos. Exato. Como donos absolutos das subsidiárias. Eles começaram a corromper a cultura da empresa e a ignorar todas as diretrizes originais do CEO. É uma analogia perfeita. Ela traduz com precisão o espírito do texto. Porque o título Elohim não era um atestado de infalibilidade, sabe? Tem um reconhecimento de poderes mágicos. Nem um pouco. Era a descrição de uma delegação de autoridade. Era um empréstimo. E é a quebra brutal dessa confiança delegada que incendeia o tribunal cósmico que as nossas fontes descrevem. E o detalhe é que a acusação de Deus contra esses diretores não é uma planilha burocrática sobre metas econômicas, tipo lucro no trimestre. Não, de forma alguma. A abordagem é frontal e moral. O texto lança uma pergunta retórica carregada de indignação. Algo como: até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? A queixa principal é a parcialidade institucionalizada. E a essência da justiça que esse tribunal divino exige é fascinante porque ela é eminentemente prática, bem social. Os comentários apontam que o texto lista de forma específica os grupos que deveriam estar recebendo a atenção desses magistrados. Os fracos, os órfãos, os aflitos E os desamparados. A acusação formal é que os detentores do poder, em vez de servirem como escudo para essas pessoas vulneráveis, eles estavam sendo coniventes com a opressão. Eles formaram meio que uma aliança tácita com quem já tinha o poder econômico nas mãos, né? Exatamente. Estavam protegendo os fortes em vez dos fracos. Sabe, tem um detalhe cultural importante aí sobre a menção específica a órfãos e viúvas na antiguidade. Hoje em dia a gente tem conselho tutelar, pensão do Estado, mas eu imagino que a vulnerabilidade naquela época era um negócio muito mais extremo. A disparidade era abismal. A gente está falando de uma estrutura social e econômica estritamente agrária e patriarcal. Não tinha Ministério do Trabalho. Não havia redes institucionais de segurança nem leis trabalhistas. Se uma pessoa não possuía terras e não tinha um representante masculino na família, era literalmente um indigente perante a lei. Caramba! Um órfão ou uma viúva não tinha capacidade de oferecer favores políticos, não gerava lucro para o Estado e, mais importante para esse contexto da corrupção judiciária, não tinha dinheiro para pagar propina. Essa é a palavra-chave. Propina. Pois é, proteger quem não tem nada a oferecer em troca é o teste definitivo da integridade de um governo. E as lideranças reprovaram nesse teste de uma forma muito flagrante. E o texto é impiedoso na hora de diagnosticar a raiz desse fracasso. Ele diz que as autoridades nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas. É forte. E as análises ressaltam que não estamos falando de falta de diploma, sabe? Não é ignorância acadêmica ou baixa escolaridade.
A escuridão ali é uma profunda cegueira moral e espiritual. Uhum. Uma falha de caráter mesmo. Isso. E essa escuridão nas instâncias superiores causa um efeito dominó que o poema descreve com uma das imagens mais fortes da literatura. Ele diz: todos os fundamentos da terra vacilam. Um colapso total. Mas aqui, olha, eu preciso fazer uma pausa para fazer o papel de advogado do diabo. Fique à vontade. Lendo as fontes, essa afirmação soa um pouco espetacular demais. Não seria só um exagero poético do autor? Porque, a corrupção é terrível, óbvio, mas um juiz recebesse o dono lá numa província remota não faz a Terra parar de girar. A gravidade continua operando, o Sol continua nascendo. Sim, eu entendo o seu ponto. O que exatamente está desmoronando quando o salmista fala de fundamentos da Terra tremendo? Bom, é fundamental a gente desvincular a poesia hebraica da geologia moderna, né? Tá, não são placas tectônicas. Exato, não são placas tectônicas. Quando as fontes falam em fundamentos da Terra, elas estão traduzindo a ideia de ordem cósmica e moral. Ordem moral? Isso. Na visão de mundo apresentada no texto, o Criador estabeleceu pilares morais, como a equidade, a verdade e o cuidado com a vida. Esses são os pilares para sustentar a convivência pacífica e estruturada da civilização humana. Então a lei não é só uma regra escrita num papel? De jeito nenhum. A lei é a argamassa que mantém as peças da sociedade juntas. Sem ela, tudo desmorona. Então, se a gente trouxer isso de volta para aquela nossa analogia da empresa, se os diretores da filial começam a fraudar os pagamentos, desviar o fundo de pensão dos operários mais humildes para inflar os próprios bônus e a ouvidoria abafa os casos, o problema não é só financeiro. Exatamente. Vai muito além do financeiro. A confiança desmorona, a cultura apodrece, a produtividade morre e toda a infraestrutura daquela empresa colapsa por dentro. Perfeito. A falência da justiça destrói o tecido social. Se o cidadão comum, especialmente aquele que é o mais vulnerável, não tem a quem recorrer diante de um abuso, porque os tribunais estão loteados por interesses escusos, a sociedade perde a sua base de apoio. Ela regride para a lei do mais forte. Os fundamentos vacilando não são uma metáfora vazia. É a descrição precisa de uma nação entrando em colapso civil e moral de dentro para fora. A cegueira dessas lideranças lança o país inteiro nas trevas de um caos sistêmico. E é diante dessa constatação de calamidade sistêmica que o Tribunal Divino profere o seu veredito final. A transição narrativa que vemos nas fontes é marcada por uma ironia pesadíssima. Uma virada em tanto. Deus se dirige a essas lideranças corruptas dizendo: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. A autoridade originária é reconhecida mais uma vez, mas a sentença cai como uma guilhotina logo na frase seguinte: mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. É, a bolha de arrogância estourada na hora. Sumariamente. A ironia do contraste é absurda. Homens que andavam pelos corredores do poder com aquele ego enorme, convencidos de que o título de Filhos do Altíssimo, que as notas do professor Ross definem como uma filiação administrativa à ordem de Deus na Terra, eles achavam que isso os tornava inatingíveis. Eles julgavam a vida alheia como se fossem divindades intocáveis. Imunes a tudo. Contudo, o veredito divino traz aquele grande equalizador da experiência humana, que é a mortalidade. A morte expõe a mentira da onipotência política. E a corrupção não apenas não isenta eles do julgamento, como atrai uma prestação de contas muito mais severa, né? Porque eles desonraram aquela representação que receberam. Exatamente, a responsabilidade é proporcional ao poder recebido. Agora, é aqui que a nossa exploração dos arquivos literários dá um salto temporal vertiginoso, porque o impacto do Salmo 82 não ficou preso só nos pergaminhos antigos do Antigo Testamento. Não, ele viajou séculos no tempo. Séculos depois, essa obra reapareceu como a peça-chave num embate teológico e jurídico da mais alta tensão. Quando a gente consulta as fontes lá do Novo Testamento, mais especificamente o Evangelho de João, nós nos deparamos com uma aplicação argumentativa de um brilhantismo ímpar por parte de Jesus. O pano de fundo dessa aplicação, lá no capítulo 10 de João, é um confronto literal de vida ou morte. É tenso.
Jesus está cercado por líderes religiosos com pedras nas mãos. Eles estão prontos para executá-lo. A denúncia criminal ali é a de blasfêmia. Porque os opositores alegam que Jesus, sendo um simples ser humano, estava cometendo a transgressão máxima ao se colocar em pé de igualdade com Deus. Isso. E no Código Penal daquela época, a punição para isso era imediata: morte por apedrejamento público. Mas olha só, no lugar de recuar, ou tentar acalmar os ânimos com evasivas, ou até fugir, Jesus vai direto aos arquivos de jurisprudência deles e puxa exatamente o versículo 6 do Salmo 82. Ele não foge do debate jurídico. Não foge. Ele confronta a multidão dizendo: não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses. E essa é a cartada de mestre. Mas espera aí, eu preciso pausar aqui de novo e contestar essa jogada estratégica. Lá vem o advogado do diabo de novo. É o meu papel. Analisando a mecânica do argumento, isso não parece uma distorção perigosa do sentido original do texto? Como assim? A gente acabou de passar um bom tempo estabelecendo que o Salmo 82 é uma crítica contundente contra magistrados imperfeitos e moralmente falidos que merecem perecer. Como alguém consegue pegar um precedente legal sobre homens corruptos para fundamentar a sua própria afirmação de divindade pura e perfeita? À primeira vista parece uma tática desconectada. Olha, a sua contestação é perfeitamente compreensível. E é justamente por isso que a argumentação dele é tão magistral. Para compreender a lógica, a gente precisa observar a regra hermenêutica que regia os debates daquele período. Que seria qual? O argumento a fortiori, que é basicamente raciocinar partindo do menor para o maior. A premissa de Jesus foca na mecânica da linguagem que as escrituras usam. Ele demonstra que a própria base legal de Israel concedeu o altíssimo título de deuses a homens notórios por sua mortalidade e, frequentemente, por sua corrupção. Certo. E por que esses magistrados receberam essa honraria na lei? Exclusivamente porque eles foram incumbidos, mesmo que de forma falha, de transmitir a palavra e os decretos do Criador. A ficha caiu. O raciocínio é de proporcionalidade. Exatamente. Se os arquivos sagrados, que os opositores ali jamais ousariam contestar, chamaram seres humanos cheios de falhas, de deuses, apenas porque eles desempenhavam um papel temporário de juízes comissionados, Sim, continua. com que base legal aqueles líderes religiosos poderiam condenar por blasfêmia aquele que o Pai santificou e enviou de forma definitiva e perfeita? É o argumento do menor para o maior em estado puro. Se o termo grandioso pode ser aplicado ao representante inferior e defeituoso, ele se aplica com força infinita àquele que detém a plenitude da vocação divina. Nossa, a estrutura da acusação deles colapsa de dentro para fora. É um desarmamento jurídico fulminante. Jesus domina as regras do jogo e vira elas contra os próprios juízes. Genial! Mas além da vitória no argumento, tem uma advertência bem profunda operando nas entrelinhas da citação. Qual? Ao jogar o foco sobre o Salmo 82 ali, Jesus coloca um espelho diante daquela assembleia que estava prestes a tirar as pedras. Ele os lembra do destino histórico, reservado para lideranças que se acham donas da verdade, mas que falham miseravelmente em aplicar a justiça de forma limpa. Então, ele estava dizendo que eles eram os novos juízes corruptos. Exatamente. Aqueles homens super convencidos da sua própria retidão estavam no processo de cometer uma violência judicial, exatamente como os réus do Salmo original. Um espelhamento histórico perfeito e aterrador, né? Muito. O que nos leva ao encerramento majestoso dessa jornada literária. Depois de expor a podridão moral sistêmica e sentenciar a vaidade das autoridades, o salmista Asaf conclui a sua obra com um clamor incisivo. Ele não se entrega ao desespero passivo. Não. O apelo emocional, documentado ali no final do salmo, é o seguinte: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. E essa pequena final tem um único destino lógico após a análise dos fatos que a gente fez. Se os governantes humanos demonstraram uma inabilidade crônica e,
olha, histórica, para proteger os mais vulneráveis e gerir o poder sem se corromper, a sociedade fica esgotada. Chega no limite. Sim, a esperança de restauração é inteiramente depositada na figura do juiz supremo. E a base para essa intervenção direta não é só um desejo arbitrário, mas o direito de propriedade. O direito de propriedade. Como os especialistas salientam, as nações são descritas como a posse e a herança do Criador. O poder foi arrendado para os homens, mas a escritura de propriedade nunca mudou de mãos. Retomando a imagem corporativa pela última vez, a crise chegou a um ponto em que os funcionários da base decidem ignorar as chefias regionais que se corromperam e assinam uma petição exigindo que o fundador da empresa intervenha diretamente. Perfeito. Eles clamam por uma auditoria central imediata que destitua os maus gestores e traga a companhia de volta ao seu propósito fundacional. E essa busca por uma administração perfeitamente justa transcende o poema. Ela fundamenta grande parte da expectativa histórica hebraica e cristã. A falência repetida do governo humano gera um anseio profundo pela figura de um rei ideal. Um governador messiânico. Exato. Textos complementares às nossas fontes de hoje detalham essa visão de um governante futuro que finalmente governará com equidade inabalável, sem aceitar propina, com o coração voltado para a proteção irrestrita dos oprimidos e necessitados. O apelo final do texto é a semente dessa esperança. Bom, com todo esse arsenal de informações decodificado, chega a hora de perguntar o que as fontes exigem de nós no presente. Porque a imensa maioria das pessoas acompanhando essa nossa análise não ocupa cadeiras no Supremo Tribunal nem administra o orçamento de nações inteiras, né? É verdade. A maioria de nós não está lá. No entanto, a gente vive sobre as engrenagens de diversas estruturas de autoridade, e muitos lideram pessoas em escalas menores, seja na gestão de equipes na empresa, na sala de aula como professores, em lideranças comunitárias ou mesmo dentro de casa, no núcleo familiar. E aí que as diretrizes extraídas desse estudo milenar se mostram universais. A primeira grande lição é a desconstrução da propriedade do poder. Qualquer grau de influência ou liderança que alguém possua é, por definição, provisório e delegado. É um empréstimo, como você disse antes. Um empréstimo com uma missão extremamente clara: viabilizar o cuidado, garantir o equilíbrio e defender aqueles que têm menos condições de se defender sozinhos. Fantástico. A partir da lente do Salmo, a gente observa que o verdadeiro conhecimento da natureza divina não se atinge pelo mero acúmulo de doutrinas teóricas isoladas. Conhecer as intenções do Criador é um ato prático, corporificado e altamente social. A espiritualidade validada por essas fontes é aquela que age com justiça inegociável nos relacionamentos humanos. Sabe, isso derruba completamente aquele muro artificial que as pessoas criam entre a fé abstrata e as obrigações da convivência civil. Derruba mesmo. Então, vamos dar uma revisada rápida na trilha que a gente percorreu na investigação de hoje para consolidar os pontos essenciais. A nossa jornada começou dissipando a névoa mitológica em torno daquela assembleia cósmica. Mostrando que os misteriosos deuses no tribunal eram magistrados de carne e osso. Exato. Depois, nós diagnosticamos o colapso estrutural causado por autoridades corrompidas que ignoraram os órfãos e abraçaram os privilégios de forma totalmente parcial. Aí nós mergulhamos na ironia da finitude exposta na sentença contra esses líderes. De que eles morreriam como qualquer mortal. E vimos como o brilhantismo legal do Novo Testamento utilizou esse veredito antigo como uma arma de defesa baseada em proporção na boca de Jesus. O argumento do menor para o maior. E por fim, nós encerramos acolhendo aquele clamor desesperado, porém esperançoso, por uma justiça íntegra que retome o controle absoluto das coisas. Bom, considerando que o propósito de desbravar fontes tão complexas nunca é apenas encher as prateleiras mentais de teoria, Com certeza não. mas sim provocar reflexões reais sobre a nossa vida diária. Então essa análise deixa um questionamento em aberto, uma provocação para ser digerida após o encerramento. E qual seria a provocação? Se os alicerces morais da sociedade dependem diretamente do compromisso com a justiça e a proteção dos mais fracos, de que maneiras práticas as pequenas atitudes da nossa rotina de influência
estão ajudando a firmar ou contribuindo para abalar as estruturas da comunidade que nos cerca. Nossa, uma ponderação para a vida inteira. Bom, agradecemos imensamente pela companhia em mais esta jornada através do conhecimento. Deus abençoe todos os ouvintes.